Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Vamos hoje dia 11 de agosto, nós vamos estudar, começando aí o nosso terceiro bimestre em História e Geografia, que até então nós não havíamos estudado, ok? Em História, nós vamos estudar da página 38 a 40, vendo aí sobre os primeiros deslocamentos humanos, né? Quando os seres humanos começaram a sair do lugar onde eles ficavam, começaram a andar, começaram a buscar novas opções de vida, de sustento para eles, ok? E aí nós vamos ver que nesse período surgiu a agricultura, surgiu o pastoreio, certo? E aí, qual foi o impacto da agricultura? O que é o cultivo de plantas fez com a humanidade? Como que isso impactou a humanidade? Como que as pessoas, o fato de deixarem de mudar para um lugar e para o outro, como que isso afetou? Ok? Nós vamos ver isso lá na atividade de História. E aí, nesses deslocamentos, né, onde eles começaram a sair de um lugar para o outro, procurando novas opções, novas formas de sustento e de desenvolvimento, eles precisavam se orientar, precisavam saber que direção seguir, para que cada vez que saíssem de viagem não se perdessem e fossem para rumos diferentes. E aí é exatamente o que a gente vai ver na atividade de História, de Geografia, na página 32 e 33 de Geografia, onde a gente vai ver sobre os pontos cardeais, que são utilizados para poder orientar as pessoas em relação a que direção elas precisam seguir. Se elas querem ir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para que lado elas vão seguir e como que elas faziam isso, tá? É o que nós vamos ver hoje. Como as pessoas lá no começo se orientavam para saber a direção que elas deviam caminhar em suas viagens de novas descobertas. Vamos lá então? Livro de História e de Geografia, este livro de História, este livro de Geografia, lápis e borracha. Vamos junto acompanhar as atividades de hoje. Então, pessoal, vamos começando aqui, pensando aí nos primeiros deslocamentos humanos na página 38 aí no nosso livro de História. Você sabia que os primeiros seres humanos não tinham moradia fixa? Você sabia que no início, quando o ser humano foi criado, né, quando Deus criou o ser humano, colocou lá no jardim e tal, mas depois que o ser humano, né, saiu, foi tirado lá do jardim do Éden e começou a se movimentar, porque daí eles não tinham até então essa capacidade de cultivar a terra, de plantar, de preparar a terra para produzir. Eles se alimentavam daquilo que a própria natureza produzia, né? Das frutas, das raízes, dos legumes, do que era produzido, tá? Só que aí com o tempo, né, ele começou a construir, então vamos a cultivar, tá? Mas a princípio eles não moravam num lugar fixo. Eles ficavam numa região, aí quando parava de produzir ali naquela região, então eles se deslocavam e iam para outras regiões. Você sabia disso? Vai colocar aí e responder se você sabia ou não. Por que você acha que isso acontecia? Por que você acha que eles chegavam um momento que eles tinham que sair de uma região e ir para outra? Pensa. Se eles não cultivavam, se eles apenas extraíam o que a natureza produzia, em algum momento aquela região parava de ter a oferta de alimentos. Então, por causa dos alimentos, eles precisavam sair e ir para outra região que ainda não havia sido explorada, tá? Então, preste atenção aí no texto, olha só. Em um passado muito distante, os seres humanos viviam da coleta de frutas, de raízes da natureza e também da caça de animais. Por isso, era necessário, com frequência, né, se deslocar aí para outras regiões em busca de comida e de sobrevivência. Então, quando aquela região
parava de ofertar tanto as frutas, os legumes, quanto a caça, então eles tinham que sair daquele local e se deslocar. Quando fala deslocamento, a gente está falando de sair de um lugar e se conduzir a outro lugar. Então eles iam para outros lugares em busca de sobrevivência. Isso quer dizer que os primeiros seres humanos eram chamados de nômades, ou seja, o que são nômades? São pessoas que se deslocam permanentemente, né, que não tem morada fixa. Nômades são pessoas que não se fixam num determinado lugar. Elas moram num lugar, daí a pouco elas saem daquele lugar e vai para outro. Por exemplo, hoje ainda é pouco comum, mas ainda existem, por exemplo, os ciganos, né? Eles moram numa determinada região, daí quando não está mais sendo propício, eles mudam para o outro. Por exemplo, as pessoas que vivem do trabalho com circo, é da mesma forma, né? Eles ficam numa região, quando aquela região para de ter procura pelos serviços deles, né? Por aquilo que eles ofertam, a arte que eles ofertam, então eles vão e mudam para outro lugar. Isso são pessoas nômades, né? Que não têm morada fixa. E aí, o que acontecia no começo? Eles precisavam se deslocar de um canto para o outro. Às vezes, no sair de um lugar e ir para o outro, até que eles fizessem todo aquele percurso, quando eles retornavam para aquela região, ela já tinha se renovado novamente, né? Porque o ser humano, até então, ele não tinha essa ideia de extrair da natureza em busca de riquezas, né? De juntar para si os seus bens, suas posses. Então não tinha essa coisa de que um era mais rico, outro era mais pobre. Não, eles buscavam a sobrevivência, buscavam o alimento. Então a natureza, ela era explorada até o ponto de dar o sustento. Quando chegava aquele momento que não achava o sustento, então buscava uma outra parte. E aquela parte que ficou ali, ela tinha capacidade de se renovar, tá? Esse mapa aqui, ele mostra o caminho que o ser humano percorria, os caminhos que eles percorriam. Se a gente prestar bem atenção, então nós vamos ver aqui, ó, a parte da África, a parte da Ásia, da Europa, né, da Oceania, e aqui a América do Norte, América Central aqui no meio e a América do Sul, que é onde nós estamos. Vocês percebem alguma diferença desse mapa aí para o mapa de hoje, que a gente conhece? Aqui, ó, deixa eu tentar. Aqui, a Terra era ligada, né? Existe essa teoria de que muito tempo atrás, todas as terras tinham uma ligação fixa, né? Não tinha um pedaço isolado, tudo tinha uma ligação. Então, uma das rotas que eles faziam, que a gente vai ver na atividade lá da frente, da página 40, vocês vão ter uma atividade perguntando como eles faziam essa rota. Então, por exemplo, aqui, ó, olha a legenda, ó, de vermelhinho é a rota A. Então, aqui, ó, eles estavam lá na África, né, no continente africano, e aí eles vinham aqui para o lado da Europa, depois para a Ásia, até vir para a América, até a América do Sul. Isso eles faziam de forma pedestre, né? Como que eles faziam? Forma pedestre, porque aqui a gente vê eles caminhando, né? Ó, tinha uma ligação de terra que eles podiam ir percorrendo. Com o passar do tempo, dos anos, e aí a ciência vai dizendo que por causa dos maremotos, por causa das coisas que foram, né? O tempo em geral, a mudança no nível do mar, então a Terra começou a se distanciar nas suas partes. Então hoje nós não temos mais isso daqui, né? Onde a Terra ela é ligada, certo? Hoje existe uma separação de fato das terras, mas nesse período não. Aí outra rota que eles faziam, que é a rota B,
Eles saíam aqui, ó, já da parte inferior aqui da Europa, né? E aí vinham via mar, certo? Então eles iam de barco, enfim, eu não sei como que eram os barcos deles, não tinham toda a tecnologia que tem hoje, mas era a forma como eles faziam. Então eles vinham pelo mar. Com certeza eram viagens muito mais perigosas do que as viagens de hoje em dia, tá? Então isso que vocês vão observar lá na página 40, na questão da letra B, da questão 1, tá? Vocês vão observar esse mapa aqui para vocês fazerem. Só que, com o passar do tempo, ao longo do tempo, os seres humanos passaram então a cultivar as plantas e a criar os animais. Então eles passaram a não mais extrair apenas aquilo que a natureza produzia, mas eles começavam a plantar, a cuidar, a cultivar, para que onde eles estavam, a terra pudesse produzir. Eles começaram a criar os animais, a domesticar ou a criar mesmo como rebanho, como forma de consumo. Então, isso fez com que eles deixassem de ser nômades, porque a partir do momento que eles começam a produzir o que eles precisavam, então não tinha mais necessidade de ficar se mudando de um lugar para o outro, se deslocando de um lugar para o outro em busca de alimento, tá? Essa foi uma importante mudança na vida dos seres humanos que passaram a se fixar perto dos rios em busca de terras férteis para realizar a agricultura. Então, no começo foi assim que se formou que se formaram as primeiras comunidades. Normalmente, as primeiras comunidades, eles se aglomeravam em volta dos rios. Por quê? Porque ali perto dos rios eles tinham água, né? Que proporcionava uma facilidade para eles cultivarem a terra, para cuidarem dos animais, para levar os animais para beberem água e para se manterem, certo? Dessa forma, eles começaram a criar um grupo aqui, outro grupo lá, que foram chamados de comunidades. E aí depois, com o tempo, né, foram progredindo e a gente vai ver que veio aí o início das cidades e tudo mais à frente. Mas foi assim que tudo começou, quando eles começavam a agricultura. Então preste bastante atenção que o grande impacto da agricultura foi exatamente o fato de eles não precisarem mais ficarem se deslocando de um lugar para o outro em busca de alimento, mas que eles podiam ficar fixos ali, e nisso trouxe o início das comunidades, tá? Ou dos grupos de pessoas reunidos num lugar. Vamos para a próxima página? Aqui na página 39, nós vamos ver que apesar de os seres humanos terem deixado de ser nômades, não deixaram-se de deslocar para outros territórios, porque eles queriam descobrir outras terras, descobrir outros lugares, outras formas de vida, tá? E aí, a criação de animais e o surgimento do pastoreio, essa atividade consiste em vigiar e cuidar dos animais no pasto, tá? Então, logo no início, eles já começaram a cuidar dos animais para produzir, para que eles tivessem ali o alimento deles também. Ela é muito antiga e ainda é praticada. Ovelhas, cabras, alpacas, lhamas são exemplos de animais que são pastoreados, tá? Pasto a gente sabe que é aquela parte reservada para a criação de animais. Aqui nessa foto nós vemos aqui algumas mulheres ou as pastoras de alpacas na cidade de Cusco, na região andina do Peru. Né? Esses animais aqui são da família do camelo e foram facilmente domesticados e passaram a servir aí também na criação e no cultivo, né, da terra e na criação de outros animais. No Brasil, o pastoreio de animais como cabras e bodes é uma tradição muito antiga. Por quê? Porque esses animais eles são resistentes ao clima árido do sertão. Então é muito comum a gente ver esse tipo de animais, cabras, animais mais resistentes, né? Lá no sertão nordestino, que tem menos chuva, onde o tempo é mais seco, onde o ar é mais seco, certo? Então, assim,
Na sua rotina de trabalho, andando de sol a sol, costuma usar o cajado para se apoiar, o que ajuda nas longas caminhadas. Então a gente vê aí as pessoas se apoiando e se virando para poder cuidar dos seus animais, das suas plantações, dentro da realidade de cada um, tá bom? Na próxima página nós vamos responder algumas atividades sobre essas aqui. Muito bem. Reveja o mapa da página 38 e responda no caderno. Vocês podem copiar e responder no caderno, mas se conseguirem responder aqui no livro, podem também. De onde partiu o ser humano? Olha lá no mapa e vê qual é o nome da região que eles estavam. Eu falei já na explicação aqui, de onde eles partiram para ir à busca, né, para ir às suas viagens em busca de novos alimentos. No mapa é possível observar duas rotas. Em sua opinião, como o ser humano se deslocou em cada uma das rotas? Lembra que eu falei para vocês lá na explicação que tinham duas rotas, a rota A e a rota B. Vocês vão dizer, na rota A, como que eles se locomoveram? Foram através de carros, de aviões, de barcos? Como foi? E na rota B, como que eles se locomoveram? Como que eles se deslocaram de um lugar para o outro? Usando que tipo de transporte, tá? E aí vocês vão colocar. Onde ele chegou por último? Qual foi a última região que eles chegaram ali? Ao continente. Eles estavam lá no continente africano, daí passou para a Europa, depois passou para a Ásia, para a Oceania. Qual foi o último continente que eles chegaram, que o ser humano chegou? Né? Isso depois, porque quando eles chegaram, lembra que lá no começo a gente falou que a Terra era unida? Então alguns seres humanos já vieram para essa região, né? Já tinham, por exemplo, quando os europeus chegaram na América, então o último lugar que eles chegaram foi aonde? Continente americano, né? Tanto a América do Norte, América Central como a América do Sul. Só que quando eles chegaram aqui, já tinha pessoas morando. Então aqui no Brasil tinha os índios, lá na América do Norte também, certo? Na América Central. Então essas terras já eram habitadas, só que não pela civilização atual da época, né? São pessoas que viviam um ritmo assim bem rústico mesmo, ainda que não tiveram contato com a evolução que aconteceu na sociedade. Então, quando os europeus vieram nessas descobertas, que eles falam, descobriram, mas na verdade aqui já tinha gente, né? Na verdade veio e tomou posse, mas isso influenciou diretamente e é por isso que nós estamos aqui hoje também. Podemos dizer que o começo da agricultura foi muito importante para a história humana? Você acha que o começo da agricultura, o cultivo, foi importante? Por que foi importante, tá? Leia o texto e observe a estilogravura. O que é estilogravura, professora? É a arte e a técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeiras. Então isso aqui, ó, é uma parte de madeira e aí vai esculpindo, né, as imagens ali nas madeiras. São as estilogravuras, tá? E aí vem falando sobre esse texto aí sobre o sertão nordestino, que vocês vão ler e depois vão responder aqui embaixo. Qual é o principal problema do sertão? Vamos ver se vocês conseguem perceber. Agora, já que nós falamos em deslocamentos, vamos lá para a geografia, onde nós vamos pensar um pouquinho sobre os pontos cardeais. Pontos cardeais, o que é isso, professora? No passado, os navegadores, aquelas pessoas que iam, né, se deslocando de um lugar para o outro, elas precisavam de alguma coisa que servisse como instrumento de orientação, para que eles não ficassem andando em círculo e se perdendo, ou de repente eles encontravam uma terra, depois eles já não encontravam mais porque eles tinham se perdido. Então eles precisavam ter orientação de que rumo seguir. A princípio, eles usavam os astros como ponto de referência. Então, o que são os astros? O Sol, a Lua e as estrelas, certo? E eles olhavam à noite, eles olhavam a Lua e as estrelas, a localização, e durante o dia eles olhavam o Sol para saber em que direção eles precisavam seguir, se precisavam se
orientar, certo? Com o passar do tempo, ao longo dos anos, o ser humano percebeu que todos os dias o sol parecia nascer no mesmo ponto do céu. Então eles passaram a usar o sol como referência para estabelecerem alguns pontos em direção diferentes para se orientar. Isso são os pontos cardeais. São pontos usados para se localizar no tempo e no espaço. Como podemos observar na imagem acima, na direção em que o sol aparece todas as manhãs fica o leste. Então eles estabeleceram assim: o lado que o sol nasce é o lado leste, chamou-se de leste. O sentido oposto, onde o sol se põe à tardezinha, é o oeste. Se você apontar o braço direito para o leste, você vai estar para o lado que o sol nasce, você está apontando para o leste. Aponta o braço esquerdo para o lado onde o sol se põe, você está apontando para o oeste. Se você está nessa posição com os braços abertos, à sua frente está o norte. Às suas costas está o sul. Então, leste, oeste, norte, sul, ok? Isso para quê? Para que os homens se direcionem. Olha, nós vamos numa região que fica a oeste. Ou mais para frente a gente vai ver que entre o oeste e o norte tem uma direção. Então eles começaram, olha, fica entre essa parte, entre o sul e o leste. Então entre a região sudeste, na posição sudeste, né, que misturou o sul com o leste e assim sucessivamente. Então, a letra norte, a letra N significa norte, L significa leste, sul, S, sul e O, oeste, tá? Então, para o lado direito, para o lado que o sol nasce, leste. Braço esquerdo para o lado que o sol se põe, oeste. À nossa frente, norte. Atrás de nós, sul, ok? Vamos lá para a próxima. Aqui vocês farão uma pequena atividade sobre os pontos cardeais. Então, observe os detalhes da paisagem representada abaixo. Que horas o relógio está marcando? Olha aqui o relógio e ele vai estar marcando que horas? Ele vai estar marcando 7 horas, certo? Agora, está amanhecendo ou está anoitecendo? Por quê? Então, você vai dizer aí, aqui na letra A, o relógio está marcando 7 horas, mas pode ser 7 horas da manhã ou 7 horas da noite. E não vão me dizer que é porque está claro e não está escuro, não é isso, tá? Porque em alguns lugares 7 horas da noite também está claro, tá bom? Então, vocês vão dizer aí por que está amanhecendo e por que está... se está amanhecendo ou anoitecendo e por quê, tá bom? Na letra B, você vai localizar o menino que está aqui no centro da praça e ele está com o braço direito estendido, né? Porque se ele está de frente para lá, então esse lado aqui, ó, é o lado direito, esse lado é o lado esquerdo, tá? Então aqui, ó, lado direito, lado esquerdo. O que você vai fazer? Você vai responder aqui quais são os estabelecimentos que se encontram ao norte, sul, a leste, a oeste, em direção ao menino. Em direção norte, que é aquela que está à frente, o que está? Está a escola, está o banco, está a sorveteria ou está um cinema? Na direção sul, qual dos 4 estabelecimentos? Direção leste, direção oeste. Então, preste bastante atenção para que você possa entender direitinho e escrever aqui embaixo o nome, ok? Preste atenção, se dedique, se esforce. Leiam o texto novamente que vocês vão entendendo cada vez mais. Beijo para vocês, até amanhã.